viram. O Senhor vai tirar você desse Sodoma e desse Gomorra. O Senhor, Ele vai tirar você dessa situação onde você está perdida e acuada. Deus, Ele vai, aleluia, tirar você aí deste lugar. Deus trará um tempo novo. Deus fará o sobrenatural na tua vida. Deus vai enviar resgate. Deus vai enviar, aleluia, reforço para você. É isso que Deus vai fazer. Deus enviará reforço para tirar você da situação que você se encontra. Mas manda te dizer, Deus, não olhe para trás. Manda te dizer o Senhor, não olhe para trás. Você está preso dentro de uma situação onde você não tem conseguido sair. Você está preso dentro de uma situação aonde ninguém conseguiu te tirar e nem se esforçaram para isso. Mas Deus, Ele enviará reforços para você. Assim como Ele enviou reforços a Ló. Assim como Deus enviou reforços a Ló, o Senhor enviará reforços para você. Talvez você que entrou aqui, você deva estar me perguntando, mas bispa, quem é Ló? Eu vou explicar para você quem é Ló. Eu vou explicar para você quem é Ló. Ló foi sobrinho de Abraão. Ló foi sobrinho, aleluia, de Abraão. E a palavra vai dizer que quando Abraão sai do meio da sua casa, do meio da tua parentela, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ló é levado junto com Abraão. Mas no meio do caminho, Ló e Abraão se separam. Você está entendendo? A palavra vai dizer que no meio do caminho, Ló e Abraão se separam. Mas Abraão está sempre intercedendo pela vida de Ló. Vai ter pessoas que vai sair da tua vida, mas você vai continuar na intercessão. Vai ter pessoas que vai sair da tua vida, mas você vai continuar intercedendo por elas. Vai ter pessoas que vai sair da tua história, mas vai ter momento que você vai ter que ter a intercessão para que Deus venha intervir. Foi assim na vida de Ló e na vida de Abraão. Ló, aleluia, e Abraão se amavam, mas quando chegou em certa altura, já não deu mais para conviver. Tu está compreendendo, sim ou não? Abraão tinha um amor muito grande pelo seu sobrinho Ló, mas não dava mais para conviver. E a palavra do Senhor vai dizer que Ló, ele vai para uma cidade aonde a prostituição é muito grande. A palavra vai dizer que Ló vai para uma cidade aonde só existia maldade e malícia da parte do ser humano. E a palavra vai dizer que Deus fala para Ló que vai destruir aquele lugar. Um lugar chamado Sodoma e Gomorra. Um lugar chamado Sodoma e Gomorra. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Deus fala para Ló: Ló, estarei destruindo aquela cidade. Aí Ló, ele entra na intercessão, ele fala para Abraão: Abraão, estarei destruindo aquela cidade. Só que a cidade que o Senhor ia destruir era a cidade onde Ló, sobrinho de Abraão, se encontrava. E a palavra vai dizer que Abraão começa a dialogar com Deus, falando sobre justo, porque Ló era justo, um homem bom, um homem temente. E a palavra vai dizer que ele começa ali a interceder por ele, pela família dele. Vai ter momentos que você vai ter que interceder, aleluia, por alguns que já saiu da tua vida. Vai ter momentos, tem pessoas que nós amamos, mas que não cabe no propósito da gente. Sabe por que Ló não seguiu com Abraão? Porque Ló não cabia no propósito de Abraão. Vai ter pessoas que não vai caber no seu propósito, vai ter ciclos que vão se encerrar.
Vai ter ciclos que vão se encerrar na tua vida, mas vai ter momentos que você vai ter que interceder por algumas pessoas, ainda o ciclo se encerrando. Vai ter momentos que você vai interceder por algumas pessoas, ainda que o ciclo se encerre. Quantas pessoas que a gente gosta, mas que acabou a amizade, que acabou ali o vínculo, e a gente diz assim, rapaz, eu gostando de fulano, mas não dá para prosseguir, não dá para prosseguir. Por quê? Porque não cabe no seu propósito. Ló amava Abraão, mas Ló não cabia no propósito de Abraão. Vai ter pessoas que você vai amar, mas que vocês terão que se afastar. Vai ter pessoas que você vai gostar, mas que elas terão que seguir os caminhos delas, porque junto dá conflito, junto dá confronto, junto parece que dá choque. Vai ter pessoas que nós vamos amar, mas elas vão ter que seguir. Vai fazer falta? Vai. A gente vai chorar algumas noites sentindo falta? Vai. Mas não cabe dentro do propósito. Não vai caber dentro do seu propósito. Vai ter momentos que você vai ter que sair da vida de pessoas porque você não cabe no propósito delas também. Você está entendendo? Tem pessoas que a gente, aleluia, a gente deixa para trás e diz, eu não queria deixar. Eu não quero deixar. Aí Deus diz assim, vai ter que deixar. Porque não cabe. O que eu tenho com você é com você. Leandro Silva, muito obrigada. O que eu tenho com ela é com ela. Oh Deus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que ali Abraão intercede por Ló. E Deus envia anjos até Sodoma e Gomorra para salvar Ló por amor de Abraão. Aleluia. Eu vou repetir para tu entender o mistério. A palavra vai dizer que o Senhor envia anjos a Sodoma e Gomorra para salvar Ló pela intercessão de Abraão. Deus vai visitar alguém por amor de ti. Deus vai visitar alguém que não coube dentro do teu propósito por amor de ti, pela tua intercessão, manda te dizer Deus. Deus, ele vai visitar alguém lá onde ele está, naquele lugar de perdição. Olha que palavra linda. Deus vai visitar alguém naquele lugar de Sodoma e Gomorra, aquele lugar onde só há perdição. Deus vai visitar ele. Por amor de ti, Deus visita hoje. Não coube no teu propósito. Teve que sair. Mas Deus está visitando ela lá agora. Deus está visitando ele lá agora, naquele mundo de perdição onde ela se encontra, onde ele se encontra. É o Senhor que está visitando hoje aquela pessoa. Para que ela não venha a ser ceifada, para que ela não venha a ser destruída. A cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída com Ló dentro. Mas Deus trouxe o livramento para a vida de Ló por amor de Abraão. Deus trouxe o livramento de Ló por amor de Abraão. Deus vai trazer o livramento na vida de alguém por amor de ti. Por amor de ti, Deus trará o livramento na vida de alguém. Essa palavra é para quem crê. Aleluia. Deus está falando neste lugar. Eu não estou falando em línguas estranhas, eu não estou falando em parábolas, eu estou falando direto ao teu coração, direto aqui olhando nos teus olhos e dizendo: alguém saiu do teu caminho, alguém foi para o mundo de perdição, mas o Senhor está visitando essa pessoa que está presa dentro de uma situação de perdição. Porque Deus
ia pesar a mão. Mas por amor de ti, o Senhor visita. Por amor de ti, o Senhor visita essa pessoa que está presa e o Senhor visita você também, que é outra que está aprisionada. O Senhor hoje visita você também. A palavra do Senhor vai dizer que Sodoma e Gomorra, aleluia, Sodoma e Gomorra era uma cidade muito, aleluia, uma cidade muito imunda, pecaminosa. A cidade de Sodoma e Gomorra só tinha pecado, prostituição, violência. Quem aqui já ouviu falar na cidade de Sodoma e Gomorra? Quem aqui já ouviu, Luiz? Deus abençoe. Tassiana. Você já ouviu falar na cidade de Sodoma e Gomorra? E o Senhor fala, olha aqui, deixa eu ler para vocês essa palavra. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Amém? Aqui, ó, em Gênesis 19, a palavra vai falar que Ló recebe os anjos em sua casa. E quando Ló recebe os anjos em sua casa, foi algo estreito, hein? Abraão intercede por amor de Ló e sua família. Porque Ló estava em uma cidade onde Deus já tinha decretado. Rose, vem para o YouTube, Rosileia. A palavra do Senhor vai dizer que Ló já estava em uma cidade onde já havia sido decretada a destruição por Deus. Tu está compreendendo, sim ou não? O decreto na vida de algumas pessoas que escolheram estar dentro de lugares onde não deveria estar, já foi dado. Tem algumas pessoas que querem estar em lugares onde Deus não se agrada. Tá entendendo? Tem pessoas que querem estar em lugares onde Deus não se agrada, onde o Senhor não quer. Tem pessoas que só escolhem colocar a planta dos pés em lugares imundos, habitar em lugares onde habita o pecado, onde habita a imundície, onde habita a prostituição. Tem pessoas que saíram da tua vida, mas que estão habitando em lugares pecaminosos. Mas tem você para interceder ainda. E é por isso que a mão do Pai ainda não desceu sobre a vida dela. E é por isso que a mão do Pai não desceu sobre a vida dele. Eu tenho uma palavra para você em Gênesis 19. Escute. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se e foi ao seu encontro, inclinou-se com seu rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavando os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, irei vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na tua rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e lhes fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Meu Deus. Os varões de Sodoma, desde o moço até os mais velhos, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-o para fora e para que nós os conheçamos. Então saiu Ló a eles
a porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo vós, não façais mal. Oh Deus. E eis que 2 filhas tenho, que ainda não conhecem varão. Fora las trarei e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai-te daí, sai daí. Mas como estrangeiro, estes indivíduo veio aqui habitar e querer ser juiz de tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles, e arremessaremos sobre o varão e sobre Ló. E aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varão, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram com cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o de maneira que não cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões: Ló, tens de mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e as tuas filhas, e todos quanto tem nesta cidade, tira fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem ingressado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Irmãos, você tem noção? Aquela cidade era tão imunda. Aquela cidade era tão imunda, tão pecaminosa, que quando eles viram aqueles 2 anjos, aqueles varão bonitos, quando eles viram aqueles varão, irmã Rosângela também é uma senhora, quando eles viram aqueles varão bonito, eles queriam, sabe o quê? Eles queriam ter relação com os anjos. Eles viram aqueles homens bonitos, diferentes. Aqueles anjos, quando entraram naquela cidade, eles eram diferentes. E a cidade era tão solena, era tão pesada, que quando eles entraram, eles refletiram naquela cidade. E a palavra vai dizer que do mais moço ao mais velho foram para aquele lugar para conhecer. Conhecer, dentro da palavra, significa deitar-se com eles. Tiveram um desejo. Mas os anjos não foram ali só para ceiar. Os anjos foram naquele lugar para retirar Ló daquele lugar. Porque Ló também estava no clamor. Ló também tinha vida com o Senhor naquele lugar. E ele não aguentava mais ver tanta destruição. Ló não aguentava ver mais tanta prostituição. Ló tinha 2 filhas virgens. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aqueles homens imundos, eles chegam para tentar ali violentar aqueles anjos, Ló oferece as próprias filhas, que eram virgens, para que eles não tocassem nos anjos. Olha só. Eles queriam os 2 homens, e Ló ofereceu as 2 filhas, para que não houvesse toque nos anjos. E a palavra vai dizer que os anjos, ele atinge aqueles homens que tentavam arrombar aquela porta com cegueira. E a palavra vai dizer que os anjos dizem para Ló assim, ó: retira o teu povo daqui, retira a tua família daqui. Deus ouviu a tua oração, nós viemos te resgatar. Deus ouviu, Ló, o teu clamor, Ló. Nós viemos te tirar dessa terra. Deus ouviu o teu clamor. Tu tá dentro de uma cidade de pecado, mas tu não faz parte desse pecado. Tu tá dentro de uma cidade de perdição, mas tu não faz parte dessa perdição. Por tu cumprir, obedecer a palavra do Senhor, nós te tiraremos deste lugar.
Vai ter momentos que você vai estar dentro de alguns lugares que você não faz parte dele. Vai ter momentos que você vai conviver com pessoas prostitutas, pessoas imundas, pessoas que muitas vezes estão perdidas, cegas, mas você não faz parte daquele mundo. Pessoas que blasfemam contra a palavra de Deus, mas você não faz parte desse mundo. Vai ter momentos que você vai estar em convivência com pessoas que praticam muitas coisas erradas, mas você apenas tem que interceder, porque você não faz parte desse mundo. Deus ouviu a oração de Ló. Ló estava dentro de uma cidade aonde havia prostituição, aonde havia bebedeira, aonde havia tudo de errado, mas Ló não fazia parte daquele ciclo. Ló clamava ao Senhor de dia e de noite, e o Senhor ia destruir aquela cidade, mas teve alguém que intercedeu por Ló, porque por Ló estar naquela cidade, morreria junto com todos, hein? Se não fosse a intercessão de Abraão. Se não fosse a intercessão de Abraão, ainda Ló, sendo homem reto e íntegro, teria perecido. Se não fosse a intercessão de Abraão, ainda teria perecido Ló, sendo reto, íntegro e justo. Ele ia no meio do bolo do pacote. Ele ia junto. Aí Ló começa a falar: mas Senhor, se houver tantos justos numa cidade, por acaso o Senhor não salvaria? Se houver 10, se houver 9, se houver um, Senhor, dentro daquela cidade de perdição, que segue a tua palavra, que ouve a tua voz, ainda assim não valeria a pena salvar a vida dele? Abraão vai para a intercessão, vai para o confronto. E só havia realmente a família de Abraão naquele lugar. De Ló, perdão. E a palavra vai dizer que Ló pega suas 2 filhas e sua esposa. Aleluia. E a palavra vai dizer, glória a Deus. A palavra vai dizer que Ló sai. Ló sai daquele lugar e fogo começa a cair, ó. E Ló sai daquele lugar e fogo começa a destruir, ó. Ei, o pecado é bom, mas uma hora a mão de Deus desce. O pecado é bom, mas uma hora a justiça de Deus chega, viu? O pecado é bom, dá prazer na carne, dá prazer, mas uma hora a mão do Senhor desce. Aleluia. Deus manda dizer para você nesse dia de hoje: tira o teu pé de alguns lugares que tem destruição. Sabe por quê? Porque senão tu vai no mesmo pacote. Deus sabe que tu não é, aleluia, desse meio, mas se tu continuar se contaminando e não tiver ninguém para interceder por ti, para te resgatar daí, cuidado que tu pode ir no meio do pacote. Ah, bispo, mas eu não bebo não, eu não uso droga, eu não prostituo, mas anda junto. Mas anda junto, minha querida. Vai junto também. Vai no meio. Uma coisa é você entrar em um lugar para evangelizar. Uma coisa é você entrar em um lugar para visitar uma vezinha. Outra coisa é entrar em Sodoma e Gomorra para morar. Sodoma e Gomorra não é lugar de morada. Sodoma e Gomorra é lugar de ganhar vidas, lugar de pecado. Não é para tu se socar lá dentro, não. Lugar de pecado é para tu ganhar vidas pro reino de Deus. Não, mas eu vou só lá hoje. Vou só lá amanhã. Todo dia. Socado na mesa dos escarnecedores. Vai pagar junto o preço. Deus não tem culpado por inocente, querida. Deus não tem culpado por inocente, querido. Letícia, Safra, linda, Deus abençoe. Deus não tem culpado por inocente. Aleluia. Ló era reto, Ló era íntegro, estava ali na oração, mas Ló não passou por Sodoma. Ló estava morando em Sodoma e Gomorra. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Estava morando. Ei,
Tem lugares que Deus não quer que tu coloque os teus pés, porque vai pegar fogo. Tem lugares que vai pegar fogo, diz o Senhor para ti nesse dia de hoje. Tem lugares que vai pegar fogo, aleluia. E Deus manda dizer para ti, ai de ti que não tenha ninguém que te resgate de lá. Eu quero que você compartilhe essa live. Você consegue compartilhar? Compartilhe essa live. Quantas curtidas nós temos aí, Duda? 48. 48 curtidas numa live. Que absurdo. Vamos lá, pessoal? Vamos curtir o vídeo. Você que está chegando aqui agora, quero que você para tudo aí e vai curtir esse vídeo. Amém? Vamos curtir esse vídeo. Live de exortação não tem curtida e não sobe. Só sobe live de revelação. Isso é um absurdo também. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a nossa base. Você está entendendo? Não sobe. Juliana, vem para o YouTube deixar sua curtida aqui, princesa. Depois você volta para aí. Vocês que estão aqui, quiserem vir para o YouTube, que não está levantando a live aqui, deixar sua curtida, ficaria muito grato. Suelen, Suelena, já curtiu, filha, aqui? Irmã Rosângela, já curtiu? Vamos lá, pessoal, vamos curtir essa live. Quantas curtidas tem, Duda? Agora tem 49. Vamos lá, pessoal, curtir o vídeo? Fabiano Batista, curta o vídeo aqui. Deixa a sua curtida aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos curtir, vamos levantar essa live, vamos compartilhar. É a palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, entendam isso. Deus hoje está trazendo uma revelação direto do céu para você. Deus está trazendo, Ricardo Lima, uma revelação dizendo para você, cuidado, aonde coloca a planta dos pés. Ainda que você não pratique o que os outros praticam, mas se você estiver junto, o preço você paga também. Vamos levantar essa live. Daniele, cadê a Daiane? A Daiane sumiu, parou de ajudar as lives. Onde está a Daiane? Eu vou botar uma placa aqui, procura-se Daiane. Irmã Rosário, cadê a senhora? Canal da Lá, canal da Lá. Escreve aí, Dudu, que eu vou escrever nesse canal da Lá. Ajuda aí. Vamos escrever no seu canal, viu lá? Tá bom? Glória a Deus, princesa. Deus ilumine. Tira os teus pés. Tira. Você tem que ser como Abraão. Ló era reto e íntegro, mas estava no meio de onde não deveria estar. Abraão era separado. Abraão era intercessor. Foi por conta de Abraão que Ló não pereceu. Por quê? Ló não temia o Senhor? Temia. Tanto não praticava aquilo que os outros praticavam. Aleluia. Ló temia? Temia. Mas estava em um lugar de confronto. Estava em um lugar delicado. Estava em um lugar de pecado, mesmo temendo ao Senhor. Abraão era diferente. Abraão era separado. Você está entendendo, Marli? Abraão era separado. Você pode, sim, um dia estar no meio de pessoas que a gente está nesse mundo. Mas você não pode se misturar demais. Uma coisa é estar um dia, outra coisa é estar todo dia. Outra coisa é morar o tempo todo no meio do pecado e da imundícia. Não é o que Deus quer. Aleluia. Você quer viver o melhor de Deus? Você quer viver as coisas boas de Deus? Aprenda a se separar. Aprenda a ser separada. Aleluia. Não é roupa, não é brinco, não é cordão, mas é comportamento. Você está entendendo? Tem pessoas que usam saia no pé, mas vive envolvida na fofoca, vive na prostituição, vive no engano. Não é o que você parece ser, mas é o que você realmente é. Eu preciso parecer crente. Eu preciso parecer. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso até um Deus que olhe para mim e veja sinceridade em mim.
Eu preciso, aleluia, ser como Davi, não como Saul. Saul era rei, Saul era grande, Saul onde chegava era reconhecido como rei, as pessoas temiam Saul, mas Saul começou a desobedecer, Saul começou a ser desobediente. Davi não parecia ser nada e era tudo. Davi não parecia ser nada. Você não precisa parecer para as pessoas. Eu preciso que as pessoas achem. Eu mesmo. Eu sou conhecida. Tem alguns lugares que eu entro que as pessoas me reconhecem por conta das lives. Aí a pessoa vai me ver, eu tô de havaiana, eu tô toda doida. A pessoa diz assim, valha-me Deus. Eu não preciso parecer, não. Eu preciso ser. Eu preciso, não é que o homem olhe para mim e veja a sinceridade. Eu preciso é que o Senhor olhe para mim e diga, eu sei quem minha filha é. Eu sei quem é minha serva. É o Senhor. É Deus que precisa reconhecer você. É a tua roupa que vai subir? É as tuas atitudes. Deus está dizendo, cuidado com quem você está se enrolando aí, viu? Cuidado com as terras de Sodoma e Gomorra que você está pisando. Porque na hora que o fogo descer, Deus não vai querer saber se tu teme, não. Se está no meio da cachaça, vai pagar. Se está no meio da prostituição, papai vai te pegar. Porque se tiver no meio da bagunça, na hora que for descer para um, desce para outros. Se não tiver quem interceda por você, você paga o preço junto. Ló ia morrer. Ló era homem de oração. E o anjo diz assim, Ló, eu ouvi Deus ouviu a tua oração e nos enviou. Só que Deus ouviu a oração de Ló, mas foi a intercessão de Abraão que trouxe os anjos até a cidade. Porque Ló ia morrer mesmo sendo um homem temente, ele ia morrer junto. Ele ia morrer junto, Madá. Ia morrer junto. Então vai ter lugares que você vai colocar os teus pés, que você vai pegar sobrecarga. Escuta só o que eu vou te falar. Vai ter lugares que você vai botar os seus pés, que você vai pegar sobrecarga. Vai ter lugar que você vai colocar os teus pés, que Deus não quer que você coloca. Vai ter lugar que você vai querer frequentar, que Deus não quer. Que você vai na casa de uma pessoa, quando você sai pesada, você sai mal. Não, eu vou beber só hoje. Vai beber, pode beber. Todos nós somos livres para beber, para prostituir, para fumar. Nós somos seres livres. Mas muitas vezes Deus quer te poupar. Deus é Deus, Ele não precisa de você. Deus não precisa de você. Muitas vezes Deus quer te poupar de alguns sofrimentos. Mas muitas vezes nós não queremos ser poupados. Muitas vezes Deus não quer te ver morrer agora. Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. Ele era reto, íntegro. Abraão escolheu outro caminho, eles se separaram no meio da trajetória. Mas Deus foi tão misericordioso porque Ló escolheu Sodoma e Gomorra, Abraão escolheu outras campinas, outros lugares, outras terras. Cuidado com as tuas escolhas, querida. Cuidado com as tuas escolhas, querido, porque vai ter momento que nem a intercessão vai te ajudar mais. Vai ter momentos que a situação vai estar tão crítica que nem a intercessão do pastor vai funcionar mais. Porque Deus já vem avisando. Deus já vem falando. Vai ter momentos, olha, eu vou te dar um exemplo. Aqui,
A intercessão de Abraão salvou Ló. Mas quando, lá em 1 Samuel, a palavra vai dizer que o profeta Samuel, ele vivia intercedendo por Saul. Vai dizer que ele vivia intercedendo por Saul. Escute só. Aí chegou uma hora, de tanto ele interceder, o Senhor fala para o profeta assim: Samuel, até quando terá tu dó de Saul, tendo eu rejeitado? Irmão, quando Deus tira a mão da vida de alguém é muito doloroso. Quando Deus tira a mão da vida de alguém é muito doloroso. Por quê? Porque nem a intercessão dá certo. Nem a intercessão Deus volta a olhar para aquela pessoa. Tem pessoas que se abandonou e Deus também tirou as mãos. Tem pessoas que Deus tira as mãos para deixar viver. Tem pessoas que Deus tira as mãos, de tanto Deus falar, Deus fala. Aí Deus diz assim: não, agora vai de acordo com as escolhas. Se escolher a morte, vai para o caixão. Se o diabo quiser levar, tá aí. É desse jeito. Quantas pessoas tem uma música que fala assim, ó: quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé, morre sim, viu? Vai por aí não. Eu já vi pessoas cheias de promessa morrer. Eu já vi pessoas cheias da promessa de Deus morrer. Morrer com tiro nas costas, morrer dentro de córrego, morrer assassinado, morrer de acidente. Eu já vi. Ah, não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Para de ser ignorante. Deus tem promessas na vida de todos nós. Não é só na minha. É na vida de todo ser humano. Na vida de todo ser humano, Deus tem promessa. Deixa de se achar única. Deus te fez único com o teu DNA, mas Ele tem uma promessa na vida de todos os seres humanos que queiram viver essa promessa. Deus, Ele vai nos dando a oportunidade. Deus, Ele vai nos dando a chance. Vai nos dando a chance. Irmão Wellington Santos, Deus abençoe. Deus, Ele vai nos dando a chance. Ele vai dizendo: tá aqui o caminho. Aí você apronta, e Deus está dizendo: não, calma, tá aqui, ó, o caminho é esse aqui. Minha filha, meu filho, não vá por aqui. Deus vai sempre quebrando os laços. Aí o povo taca a macumba nas tuas costas. Aí Deus vai lá, aí Deus tira a macumba, Deus quebra, o diabo tentando te matar, e Deus lutando por você. Mas Deus manda dizer para você: tudo tem limite. O problema não é morrer. Não, bispo, não. Não. Qualquer pessoa espiritual sabe que isso aqui é uma passagem. Qualquer pessoa que é espiritual sabe que isso aqui é apenas uma passagem. Nada mais que uma passagem. Todos nós vamos partir, queridos. Cedo ou tarde, hoje ou amanhã, daqui um ano, 10, 20, 30, 50 anos. Nós vamos fechar os olhos e vamos embora. Isso é um fato, ninguém se escapa da morte. Você pode se escapar do agiota. Você pode se escapar da fofoca. Você pode escapar de muita coisa na tua vida. Mas da morte, minha filha, ninguém escapa. Ela é certeira. Só que eu digo uma coisa para você. O problema não é aqui. O problema é lá. Porque se você vive uma vida desregrada aqui, lá você não terá uma boa vida no outro plano. Cada um vai colher exatamente aquilo que plantar. É a prostituição que rege a sua vida? Se prepara, porque tem um lugar especial para você. Se há bebida, o vício, as drogas que destrói, aí se prepare que tem um lugar especial para você. Agora, se você
é uma pessoa que luta contra os vícios, contra a prostituição. Você não mata, você não rouba, você busca ter uma vida com Deus. Você é uma pessoa, sabe, que ajuda o seu próximo, tem caridade no coração. É uma pessoa que busca perdoar, é uma pessoa que tem se esforçado para se tornar alguém melhor, para se tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor. Você tem o seu lugar, um bom lugar, e isso não tem nada a ver com placa de igreja, isso tem a ver com caminhada. Cada um vai arcar diante do Senhor, não é pela placa de igreja que tem a A, B, a C ou a D, mas é de acordo com a sua caminhada. A palavra do Senhor, do Jesus, vai dizer que fecha-se os olhos, segue-se o juízo do Senhor, aleluia, de acordo com a tua vida aqui. Você tem uma oportunidade nessa terra de fazer as coisas certas, de adorar o teu Deus, de lutar contra aquilo que te destrói, contra aquilo que te derruba, para que você plante, para que você caminhe para a nova terra, para o novo tempo, para o céu. Para o céu. Todos nós já erramos sobre essa vida, nessa vida. Erramos, tomamos decisões erradas. Fazemos muitas coisas que não deveríamos fazer. Fizemos e até hoje pensamos, ainda quando não realizamos, ainda quando não falamos mal de alguém, pensamos mal de alguém. Quem aqui não gosta de saber notícia? Você é uma pessoa que quando alguém fala assim para você, eu tenho algo para te contar, você quer saber? Mara Lima, amém, princesa. Deixa a foto dela lá no Insta, tá bom? O meu Insta é o mesmo canal daqui, tá? Escuta. Quando eu falo para você assim, olha, é muito difícil a irmã que não quer, irmã Dora Lima, saber de fofoca, hoje está difícil. A Duda aqui em casa, só Jesus. Junta com a irmã Rosângela. Às vezes eu fico impactado com elas duas. Aí elas vêm pra cá também. Aí acaba eu também, querendo saber da conversa. Quando eu olho, eu já tô no meio também. Tu tá entendendo não o que eu quero dizer? A fofoca. Tu viu fulana como é que tá? Menina! Fulana tá gorda, tá magra. Valha-me Deus! Aí fica a Duda aqui o dia todinho. Aí quando a irmã Rosângela chega, vai tá bem. Quando eu olho, eu já tô falando junto. Eu digo, eita! Amém, Gabriela? Amém, Gabi? Vou orar assim, tá bom? Então, são pequenas, a irmã Rosângela dando aleluia a Deus aqui, ó. Pois é, irmã Rosângela. Tô falando da senhora, querida, também, junto comigo e com a Duda, que é só Jesus na causa. Né? A gente começa a falar, quando olha, a gente já tá ali, valha-me Deus, entendeu? Estamos todo mundo ali falando, quando a gente olha, meu Deus, eu digo, meu Deus, não vigiei, tô falando mal da irmã, mas é o ser humano, gente. E não adianta vir algumas pessoas que, eu não falo, as crentes, as pior. A gente que serve a Deus somos os piores. Não, bispa, a gente é os piores. A gente é os piores, por quê? Você pode ver que quanto mais religiosa, mais fofoqueira é. Por quê? A gente gosta de pôr defeito no próximo. A gente gosta. Então, quanto mais a gente é religiosa, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais o outro não presta, mais a outra precisa se converter, porque eu pago o preço, a outra não paga, porque a outra está no pecado, porque a outra está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quanto mais religiosa a gente se torna, mais crítica a gente também se torna. Ao invés da gente se tornar mais sabe, mais recíproca, ajudar, parece que quanto mais a gente ora, mais a gente se torna pessoas perfeitas, né? Cheia da perfeição.
Você está entendendo? Eu vou perguntar aqui porque eu gosto de perguntar, porque vai dizer assim, sabe, bispa? Não. Você também não é assim, não? O pessoal chega falando, você corta, não quero saber? Ou quando é algo do teu interesse, você pergunta e se aprofunda no assunto? Bispa, eu pergunto. Quem aqui? Gleice, amém, querida, estarei orando, viu? Vamos orar pelo visto do cigarro e da bebida, com certeza. Com certeza. Karina, mulher, tu me abandonou, mulher. Tu já curtiu o vídeo? Ó, eu estou entendendo. A Josielma, ela não assume, né? A Josielma Silva não assume, não. Ela só disse assim, eu estou entendendo. Pois é, pois está entendendo. A Josielma agora assumiu, disse que é assim mesmo. Quem mais? A Jacira, eu... É o ser humano, gente. A coisa pior do mundo é a hipocrisia. É você dizer, eu não faço. Irmã, a gente faz, irmão. A gente faz. Olha aqui, eu e Danieles amamos um babado. Olha aí, Daniele, botou tu nesse meio. Valha-me Deus. Olha, a gente é assim. Fala comigo depois no particular. Tá bom, meu amor? Falo sim. Bispo, ora para o meu esposo, libertação. Márcia, com certeza. Tá bom? Me segue aqui, me acompanha, eu estarei orando com certeza, tá? Aqui, então, o que acontece? A Madá, outra da fofoca. Eita, aqui o que mais tem é a irmã que gosta de notícia. Tá ali a pior, chefe da gangue, ó. Ali, ó. Aquela ali, ó. Ali, Duda. Aquela Duda ali, minha irmã, não passa nada diante dos olhos da Duda, que Duda não veja. Aí vem a irmã Rosângela pra cá também. Aí eu acabo meus vídeos cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Aí quem está aqui? Rosângela e Duda. Você tá entendendo? A irmã Rosângela já faz logo o café e diz assim, tem um negócio para te contar. Aí eu digo, valha-me Deus, lá vai eu entrar no pecado. E é desse jeito. E é dessa maneira. É assim que as coisas funcionam. Tu tá entendendo? A irmã Rosângela já vem oferecendo café. Porque ela sabe que eu gosto de um cafezinho. Liz, Deus abençoe, princesa. Élvia, Deus ilumine. Então, o que eu digo para você? Vigiar. Vigiai, vigiai, ó escolhido, breve vem o grande dia do Senhor, lá no céu está tudo preparado, oh aleluia, Jesus Cristo está por vir. Precisamos vigiar. Vigiai para que ninguém roube a tua coroa. Oh Espírito Santo de Deus, vigiai para que ninguém roube a tua coroa. Jesus te ama. Voltando para a palavra, bora voltar para a palavra? E a palavra vai nos dizer que Gênesis 20, Gênesis 20 não, Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26. E Deus envia 2 anjos lá, em Sodoma e Gomorra, retira Ló daquele lugar, retira a filha de Ló, retira a esposa de Ló. Aí os anjos, ele dá ordem. Ele dá ordem, e a ordem era: não olhem para trás. A ordem era: não olhem para trás, Lucilene Ramos. Não olhem para trás, Madá. Não olhem para trás. Aleluia. Parabéns, Elis. Deus abençoe, minha princesa. Não olhe para trás. Aí começa a explosão na cidade. Começa a explosão, a cidade de Sodoma e Gomorra, eles foram retirados lá da cidade do pecado, né? Foram retirados, mas nem todo mundo está pronto para se retirar do pecado. Nem todo mundo está pronto para deixar o passado para trás, só que tem um porém. Deus retira Ló.
suas 2 filhas e sua esposa. Só que quando chega no meio do caminho, que eles já estão distante, a palavra vai dizer que começa a explosão, os barulhos do passado, ó, os barulhos do que passou. Começa a mulher de Ló a ouvir, começa a ouvir, mas havia uma ordem. Qual era a ordem? Não olhe para trás. Lucilene Ramos, não olhe para trás. Vamos bater 100 curtidas nessa live? Tem 79 curtidas. Cadê os irmãos que entraram aqui que ainda não curtiram a live? Curta aqui, meu irmão, ajude a live, tá bom? E aqui em Gênesis 19, a palavra 26 vai dizer assim, ó. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi àquele lugar onde estivera diante a face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. Escute, eu vou ler só esse versículo para ver se você entende. Para ver se você compreende. Se você entender e compreender, tudo bem. Amém, Fabi? Estarei orando, filha, pela tua vida sentimental. Escuta, irmã Rosário. Para ver se o povo entende, eu vou ler bem devagarinho. Gênesis 19, 26. Vamos para o 24? Vamos para o 24? Vai para o 24 aí, você que está com sua Bíblia. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa mulher de sal. Entenda uma coisa, lugar de pecado é lugar de destruição. Marlene Maria, princesa, lugar de pecado é lugar de destruição. Você quer ficar lá? Você tá doida? Você tá cega? Você quer ficar lá? Você não entende, não? Eu vou desenhar para você entender. Em nome de Jesus, coloca na tua cabeça. Deus te tirou de lá, não é para tu olhar para trás. Aleluia, um abraço. Rosa, sobrinho, um abraço para todas as guerreiras aí, né? Da creche André Luiz em Fortaleza, Ceará. Elas me assistem tudinha. Mulheres lindas, meus amores, amo vocês. Deus te tirou de lá, não é para tu voltar, nem para tu ficar olhando para trás, não. Tá com saudade de quê? O que Sodoma e Gomorra tem para te dar que Deus não te deu? Ou que Deus não possa te dar? O que Sodoma e Gomorra tem para te dar? O que Sodoma e Gomorra teve? Destruição, doença, ansiedade, tristeza na alma. O que o pecado te deu? Só destruição. Opa, José Rivaldo de Pacajus. Amém, pessoal do Pacajus. Meus conterrâneos, eu sou de Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Meus conterrâneos aí do Ceará, um beijo e um cheiro para vocês. Saudade do pecado. Saudade do que te destruiu. Minha irmã Kelly aí de Fortaleza, mas tá bem aqui. A minha irmã Kelly, ó. É de Fortaleza, mas tá bem aqui. Na outra sala, que veio me visitar. Kelly, te amo. Saudade do pecado. Saudade do que só te machucou. Saudade do que só te destruiu. Não. Não. Sueli. Corriel. Vamos orar no copo com água agora, Sueli.
Graça Pereira, Ceará, amém. Erivaldo, com certeza meu Erivaldo estarei na oração. Saudade de que você tem? Olha aqui para mim, olha os meus olhos aqui. Vou perguntar olhando para você, porque eu não me escondo atrás de nada, nem de ninguém. Eu quero que você pare o que você está fazendo, eu quero que você me responda. Você tem saudade de quê? Saudade de quê? Da bebedeira, é? De quando tu ficava com ressaca e gastava o teu dinheiro? Da prostituição, de quando tu era usada como um pano de chão, bebia, saía pros hotéis, no outro dia o homem nem ligava pra tu pra saber se tu tava viva? Saudade de quê? Do sofrimento? Da dor? Da angústia? Olha aqui pra mim. Cuidado. Sara virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Vigie nos seus passos. Saiba ser grata ao que Deus tem feito na tua vida. Pare de ficar olhando só porque você perdeu, porque você não perdeu nada. Lá no pecado você não perdeu nada. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de tudo que Deus já fez. Não tenha saudade de ir lá não. Porque se você estivesse lá, você já teria morrido como todos os outros que estavam ali dentro do pecado. Não tenha saudade do pecado. Não tenha saudade do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Deus está te dando uma chance. Aproveite, você nunca sabe quando vai ser o último dia de chance. O último momento de chance. O último suspiro. Não tenha saudade. Agradeça onde Deus está te colocando. Agradeça e diga: Deus, eu fui só usada, eu só me destruí. Hoje, eu vou ler aqui o comentário, mas não vou falar o nome da irmã. Eu sinto mais saudade de ser uma ex. A senhora sente? Uma ex-PG? A senhora sente disso? Saudade disso? Ou a senhora não sente, deixou, esqueceu de colocar o não sinto? Porque até a prostituição tem momentos que as pessoas sentem saudade, é normal. A bebida, enquanto não há uma libertação, enquanto não há. Eu mesmo não aguento ver bebida, irmão. Quando eu olho para a bebida, eu tenho um ânsia de vômito tão grande. Então, Deus, Ele tem algo novo. Sodoma e Gomorra foi só uma passagem. Não é lugar de moradia. Não olhe para trás, porque você pode pagar um preço muito alto. Olhando para o que ficou, onde Deus te resgatou. Quantas vezes você não olhou? Quantas vezes você não olhou para trás e você disse assim: Deus, quando você estava dentro do pecado, quando você estava dentro do sofrimento, quantas vezes você não olhou para trás e disse assim: Deus, me tira dessa vida. Senhor, me liberta. Pai, eu quero te servir, eu quero te sentir. Quantas vezes você não olhou para trás e você orando, você pediu para Deus para te tirar de lá. Aí agora Deus te tira e tu tem saudade. Você tem que saber o que você quer. Você precisa saber o que você quer. Porque Deus, Ele sabe o que Ele quer para você. Mas muitas vezes nós não recebemos de Deus porque nós não sabemos o que queremos. Uma hora a gente quer sair, outra hora a gente quer ficar. Uma hora a gente quer o pecado, outra hora a gente quer Deus. Você tem que querer Deus todo dia. Para que as coisas aconteçam na tua vida. Você tem que ter certeza e convicção da sua oração. Você está entendendo? Tem que saber o que quer.
A Michele, eu sinto saudade de quando servia ao Senhor. Deus, saudade da fé, força. Não é tarde para voltar, querida. Não é tarde para você voltar. Amém, Caroline? Muita gratidão. Não é tarde para você voltar. Vocês que estão chegando aqui, eu quero fazer um pedido especial. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, tá bom? Quero pedir para vocês também, pessoal, a palavra foi até aqui, né? Quero fazer um pedido para vocês especial, pessoal. A Marli, ela faz umas comidas muito boas. E ela tá fazendo os vídeos. Madá, tu já segue a Marli, Madá? Eu te mandei aí, mas eu sei que tu é ocupada. Eu quero pedir para vocês seguir a Marli. Bota aí, gente, o link da Marli, por favor. Segue a Marli, você que ainda não é inscrita no canal dela. O canal dela é assim, ó, Cozinhando com Marli, tá? Já se inscreve lá no canal dela, dá uma força. Todo dia, irmão, ela se esforça para fazer uma receita. E é gasto, irmão. E ela tem um sonho. E ela está investindo nesse sonho. E todo dia ela faz um prato diferente para vocês aprenderem. Então, assim, todo dia ela investe, ela tira de onde não tem para fazer as receitinhas dela. Então, eu queria pedir de todo o meu coração, vocês que podem seguir a Marli, vocês seguir e ajudar ela a desbloquear aí o ao vivo dela no YouTube, né? Porque falta, acho que é com 500 ou 600, já desbloqueia. Tá bom? Então, agora que ela tem 100 e pouco. Então, ajudem ela lá, assista os vídeos dela, porque todo dia, gente, ela tira de onde não tem para fazer as receitinhas. Ela é uma pessoa muito humilde, né? Então, ajuda ela lá, tá bom? Dá essa força, tá certo, meninas? Glória a Deus, aleluia. Quem aqui recebeu a palavra? Quem aqui recebeu essa palavra? Quem conseguiu entender? Quem conseguiu entender essa palavra que foi pregada hoje? Você conseguiu entender? Conseguiu compreender? Conseguiu? Então, pronto. É isso, esse é o foco aqui. O foco é que você entenda aquilo que Deus quer falar com você, tá? Irmãos, não saia daqui sem curtir esse vídeo, tá? Eu queria pedir às minhas seguidoras, que estão comigo todos os dias, que compartilhem essa live nos stories, tá? Compartilha nos stories de vocês, deixa lá o dia todo. Compartilha nos stories do WhatsApp, do Instagram, nos status. Compartilha lá. Eu vou ver quem está compartilhando, eu vou olhar as stories de vocês. Viu? Compartilha lá e dá uma força. Pode ser? Posso contar com vocês? E não esquece, quando terminar o vídeo, assiste de novo, tá? Para me ajudar aqui nas visualizações também. Tá bom, pessoal? Quero alcançar mais vidas aqui, né? Eu quero alcançar mais vidas neste lugar. Quero alcançar mais vidas aqui na internet. Quero chegar a 1 milhão de seguidores. Será que chega? Eu tenho certeza que chega. Porque para Deus nada é impossível, irmão. Para Deus nada é impossível. Tá certo? Glória a Deus. Hoje, às 10 horas, às 22 horas, nós iniciaremos o propósito dos Salmos 91, tá bom? Hoje iniciaremos o propósito dos Salmos 91. Vai ser um propósito forte. Hoje, às 3 da manhã, né? Eu já vou estar ao vivo com vocês, né? No grupo de quem entrou no voto, né? Quem entrou no voto, nós vamos fazer o grupo, né? Já está feito, na verdade. Quem entrou no voto Quem entrou no voto vai para o grupo. E como é o voto? O voto é R$91 de acordo com os salmos, tá bom? De acordo com os salmos é de acordo com o voto que você vai colocar no altar, tá bom? Quem quiser entrar no grupo, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo, nós vamos ter 7 dias de propósito, 7 dias de oração, 7 dias de jejum, 7 dias de madrugada, tá? E eu conto com vocês e eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará. É um propósito de quebra de maldição. Bispo, eu nunca fiz. Convido você a fazer e ter essa experiência espiritual tremenda juntamente conosco. Amém? O meu WhatsApp está fixado aqui, tá? Você que queira deixar uma oferta, você que queira deixar aí uma oferta pelo Superchat ou uma oferta pelo PX, pelo Pix, também está fixado aí.
tá bom? Vocês que queiram, estão convidadas. Vocês que queiram ofertar também na minha vida, né? Estão convidados. Pessoal, tem um desafio aqui de 7 meses de dízimo, tá? Você que queira ser dizimista, 7 meses no meu altar, eu vou estar cuidando de você pessoalmente por 7 meses, lhe direcionando, né? Também com a palavra, com aconselhamento e também com jejum e oração. 7 meses de reviravolta de Deus. Você que queira fazer o desafio dos 7 meses de dizimista, está aberto aqui o desafio e eu convido você a fazer parte desse desafio. Você que está com a vida parada, você que está com a vida barrada, você que não está conseguindo prosperar, não está conseguindo vencer, eu convido você a fazer esse desafio, dizimar nesse ministério por 7 meses e você vai ver aí o que Deus vai fazer na tua história e na tua vida. Você não vai só dizimar, eu vou estar cuidando de você uma vez por semana, eu vou estar lhe atendendo, lhe apacentando, lhe direcionando aí propósitos diferenciados para que você possa estar fazendo, para que possa destravar a sua vida, para que você possa caminhar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai querido, Papai amado, aqui nos colocamos, Rei da Glória, diante da Tua presença. Aqui estão Teus filhos e Tuas filhas, abençoa, trabalha, opera, prospera, direciona todo laço, todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor venha repreender. Eu declaro a bênção, a cura, a libertação na vida do Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Paula Alves, Deus abençoe. Levante a tua mão aí. Que o amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem fez está encerrado mais uma live. Que é isso, Eduardo? Que é isso, Eduardo? Oh, meu Deus. Está encerrado mais uma live aqui juntamente com vocês. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Meu Deus, a Duda não tem juízo, não. Desculpa. Que Deus ilumine. Às 22 horas estarei aqui com vocês, tá bom? Não esqueça, deixe sua curtida, deixe o seu comentário aqui, tá bom? Um beijo e um cheiro, a graça e a paz.